Olá, irmãos, amigos, cunhadas, amigas, todos aqueles que nos acompanham no nosso canal quando falamos de maçonaria. Em nosso último vídeo, nós nos reportamos sobre a maçonaria, sobre o maçom e o seu papel na sociedade. Hoje nós tentaremos explicar um pouco sobre o conceito de Deus para a maçonaria. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham, aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que assim o façam, nos ajudem fazendo a sua inscrição, deixando ali um like, um comentário, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Ficaria muito grato. E os que assistirem pela primeira vez, também façam a inscrição, nos ajudem. Nós ficaríamos gratos. Bom, o conceito de Deus para a maçonaria é um termo literal, em que este termo ele vem a se referir ao grande arquiteto do universo. Isto por ser a divindade que rege o universo, em que se chama, os maçons chamam de Gadu ou de Sadu, que é grande arquiteto do universo ou supremo arquiteto do universo. Tais representações têm o foco de não ferir as demais religiões dos irmãos. A maçonaria ela é considerada universalista. Isto por ser uma sociedade que aceita a afiliação de todos os cidadãos, todos aqueles que se enquadram na qualificação de ser homens livres e de bons costumes. Não distingue a maçonaria raça, nacionalidade, credo, ou até a tendência e ensinamentos, porque essas tendências são voltadas às políticas filosóficas e não religiosas, e que não se negue o homem como ser útil e dedicado a todos os irmãos e a toda a sociedade como um todo. Deus para a maçonaria é um Deus genérico, com poder invisível, que é conhecido pelo ser humano como sendo com vários nomes diferentes, tais como as pessoas consideram o Espírito de Deus, do Ser Supremo, a inteligência, a mente e até a energia e até a natureza, com os índios. Na tradição hermética, cada pessoa tem o potencial de se tornar Deus, e este conceito é percebido como interno e não como externo. Portanto, o Gadu também é uma alusão ao universo criado pelo observador, uma vez que nós é que criamos a nossa própria realidade e somos, portanto, o arquiteto. Se procurarmos os textos que se referem lá na época da Inquisição, textos lá da época, vamos ver lá um processo de uma pessoa chamada John Custos. Lá se pode verificar fatos importantes, por tratar-se esse processo de uma perfeita e total incredulidade dos juízes que interrogaram este maçom chamado John Custos. Quando dizem esses juízes e afirmam a sua normalíssima crença em Deus, e não só a sua, mas também a de todos os outros réus naquele mesmo processo.
E isso aconteceu lá no ano de 1730, período em que os maçons detinham grande fama de pessoas que eram heréticas, com credos e práticas nada ortodoxas. Também, quando buscamos escritos e documentos referentes à maçonaria na Idade Média, encontramos de imediato, podemos ver, vários documentos de grande importância, tal como o documento do célebre decreto do Concílio Cismático de Avignon, que foi publicado em 18 de junho de 1326. Daí nós podemos verificar a condenação das sociedades e confrarias que se reuniam nas igrejas. Ora, isso é perfeitamente esclarecedor no sentido em que revela uma evidente animosidade contra determinados agrupamentos cristãos ou não, perfeitamente natural para aqueles tempos de confusão cismáticas, e que essas confrarias de cristãos putativamente eram heréticos, considerados heréticos, despertavam enormes suspeitas com as suas reuniões, que se diziam misteriosas, e pelo uso dos sinais e dos símbolos. Se continuarmos a buscar especificamente também sobre a própria maçonaria e sobre a relação entre a maçonaria e a igreja e diversas instituições, designadamente a ordem maçônica, revela tais documento que, na realidade, a situação de conflito com essas instituições se davam em razão de sua unidade doutrinária, que vinha da própria igreja. E a igreja via isto com um grande perigo para ela. Se a gente procurar se aprofundar mais um pouco, vamos ver que a melhor prova de que a ordem maçônica não pôde viver fora do conceito mais clássico de Deus é observar esses documentos. Tudo isso nós podemos verificar em documentos, no célebre poema de Régios, que escreveu Régios segundo esse paleógrafos, segundo os paleógrafos da British Museum. Esse manuscrito, com data provavelmente de 1390, consta basicamente de um enunciado de regras pelas quais se deviam reger as comunidades maçons. Esta parte normativa dividia-se especialmente em 15 artigos correspondentes a uma espécie de regulamento e em 15 pontos que constituíam, no seu conjunto, uma verdadeira construção maçônica. E que bem poderemos chamar esses pontos de regularidades, como sendo abre aspas, obrigação do amor a Deus. A igreja esta obrigação e o amor a Deus devia-se à igreja e aos irmãos. Em outras palavras, era amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Estava lá escrito nesses artigos e nesses pontos. Por analogia, podemos ver que é evidente que no primeiro texto das Constituições apresentada por Anderson à Grande Loja, em 1722, ele repete grande parte desses pontos e das regras constantes desses manuscritos escritos por Régios.
E também aos comunicados às lojas de Londres pelas lojas de Edimburgo e de Kilwarney, de forma que se pode deduzir que a célebre divisão da história da maçonaria em períodos operativos e especulativos é altamente controverso, porque Anderson dizia uma coisa e a Constituição outra. O que podemos observar em todos esses textos, em especial a de Anderson, de 1722, é, inicialmente, o aceite por aqueles que mais tarde iriam ser chamados de antigos, e que mesmo esses antigos permaneceriam afastados das grandes lojas unidas de Londres. E isso durante todo um século foram afastados. O fato é que, um ano depois, de 1723, Anderson apresentou um novo texto das Constituições, que notoriamente apresentava um profundo corte daquelas velhas tradições constantes das Old Charges e do próprio manuscrito por Régios. Vemos também que a redação do texto de Anderson, referente às obrigações dos maçons, não era muito clara, em parte devido àquela situação de conflito com o grão-mestre, o Duque de Wharton. O que notamos também é que Anderson admite a existência de ateus inteligentes. Portanto, o Deus da Constituição de 1723 é um Deus que seria um Deus de deísmo abrangente, contrariamente ao clássico grande arquiteto do universo, que é a expressão de um verdadeiro teísmo. E não se presta a confusão alguma. Em outras palavras, querendo dizer que esses velhos textos é visto como o Deus da Bíblia, Deus dos judeus, como também dos cristãos, ou até mesmo dos muçulmanos. Na verdade, é na Bíblia Sagrada que se encontra a verdadeira luz da maçonaria. E esta luz é usada todas as vezes que se inicia a abertura dos trabalhos maçônicos, inspirando-se tanto no Evangelho como nas leis de Moisés. Todos os maçons veem Deus como um grande arquiteto do universo. Um Deus que fala ao homem, a Noé, aos patriarcas, a Moisés, a Jesus, e tudo isso através deles a toda a humanidade. O que se pode observar sobre tudo isso é que nesta fase da história, na Inglaterra, era grande a importância de se agregar os maçons a um contexto religioso aceitável por todos os homens de bem, ou seja, em torno de um Deus sobre o qual se pudesse entender e agregar pacificamente católicos e protestantes. Devemos entender também que as interpretações dadas pelas obediências irregulares aos textos, pretensamente deístas, são absolutamente abusivas, em especial as abrangências do texto de 1723 de Anderson, pela entrada dos primeiros judeus na ordem maçônica, especialmente no que diz respeito a Deus e à religião.
O maçom, ele tem por obrigação observar a lei da moral, compreender seu ofício e nunca ser um estúpido em cometer libertinagem religiosa e nem a agir contra a sua própria consciência, observando sempre que em outras épocas os cristãos viajavam e estavam sujeitos a conformar-se com os costumes cristãos do país em que se encontravam, observando ainda que, como a maçonaria está encravada em todas as nações, mesmo de religiões diversas, os maçons são agora obrigados a aderir à religião, sobre a qual todos os homens estão de acordo, deixando a cada irmão com as suas próprias opiniões. O que significa dizer que devem ser homens de bens e leais, de honra e de probidade, quaisquer que sejam os nomes, religiões e confissões que o distingam, porque todos estamos de acordo sobre os ensinamentos do grande arquiteto do universo. O conceito de Deus para a maçonaria está voltada a um movimento religioso que não pode ser nunca alvo de uma concepção pessoal, porque a religião ela deriva do latim religiare, e como o seu próprio nome indica, ela une indivíduos em torno de uma ideia sagrada, que o seu conceito individual de Deus só é cabível fora de um contexto coletivo. Em outras palavras, não há religião de uso individual e exclusivo. Portanto, a maçonaria, em sendo uma sociedade iniciática, a sua iniciação está voltada a um conceito religioso. E muito mais que isso. É para a maçonaria e seus integrantes, é um motivo de orgulho em seguir o grande arquiteto do universo e obedecer suas leis, que na própria iniciação se é cultivada através de rituais específicos, não esquecendo daquilo que está explícito nos rituais, tal como estão imutavelmente definidas desde os tempos clássicos, e que irá definir ao iniciado que a maçonaria é uma sociedade puramente iniciática e que persiste em todo o mundo, em especial no Ocidente. Outra observação que fazemos é que não basta afirmar num papel e na condição de crente para ser maçom. É preciso sim ter condições para cumprir o primeiro e mais fundamental dos landmarks, que é acreditar verdadeiramente na existência de Deus. Todos os maçons devem vencer as forças sociais negativas que modernamente obstaculizam a fruição dos valores espirituais, devendo manter o maçom valorizando a iniciação em espaços e em templos sagrados, tanto naqueles templos
que dia a dia, naqueles tempos em que dia a dia todos os maçons constroem e participam. A maçonaria, por considerar Deus como sendo uma divindade que rege o universo, o grande arquiteto do universo, é chamado ainda pelos maçons de Supremo Arquiteto do Universo, chamado dessas duas formas para não ferir as religiões de todos os irmãos, dos irmãos que participam e não são católicos, pode ser qualquer religião que ele professe. Deus é um só. A maçonaria é regida por conceitos filosóficos, além de não proferir qualquer credo religioso, muito embora se apresente como uma instituição religiosa. A maçonaria não é uma religião. A maçonaria, em sua vertente tradicional, exige daqueles que o buscam iniciar em seus quadros, em seus augustos mistérios, a crença em Deus, independentemente de filiação religiosa, pois a maçonaria respeita a liberdade de pensamento e a expressão de fé de cada indivíduo. Se bem observarmos, nas diversas lojas maçônicas, é possível se constatar a presença de irmãos cristãos, judeus, umbandistas, espíritas, muçulmanos e das mais variadas crenças, como sendo os fundamentos da instituição, a pluralidade de ideias estas que é um princípio basilar da maçonaria. Já se passa mais de 20 minutos. Esperamos que tenham entendido as minhas palavras. Portanto, volto a afirmar, Deus é um só, e para a maçonaria é um só, para todas as religiões que se é professada pelo mundo. Não existe 2 deuses, 3 deuses, não. De forma que agradecemos a todos a compreensão por ter dispensado do seu tempo 20 minutos para ver a nossa conversa e ter absorvido alguma coisa de positivo em sua vida. Vamos ficar por aqui. Um tríplice fraternal abraço a todos.